Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Provérbios. E nesta série, cujo tema Sabedoria para a Vida, Provérbios 16, ainda no capítulo 16, nós vamos ao versículo 14, 15 e 16. Podem continuar sentados como estão. Provérbios 16, do 14 ao 16, palavra de Deus, portanto diz assim, irmãos: o furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Amém. Que Deus nos conforte, nos console, nos exorte, nos edifique por meio da sua palavra. Título da nossa mensagem desta manhã: Aprendendo com a Sabedoria, a Mestra da Verdade. Aprendendo com a Sabedoria, a Mestra da Verdade. Meus irmãos, nós vamos caminhar um pouco mais nessa boa estrada da sabedoria expressa nas páginas do livro de Provérbios, um pouco mais na manhã desse dia. E este é um convite maravilhoso, convidados para sermos um pouco mais edificados pelo conteúdo do que o livro de Provérbios nos oferece. Então este é um convite bom para mim, para você, um convite para a igreja do Senhor, que nós possamos peregrinar um pouco mais, possamos dar alguns passos a mais por essa estrada, que não é curta, embora sejam apenas 31 capítulos, não é uma estrada tão curta, você pode ler muito rapidamente o livro de Provérbios, como se diz, numa sentada talvez. Mas à medida que nós nos detemos para considerar com mais diligência e perceber e compreender melhor aquilo que Deus nos fala através desse texto, deste livro, certamente esta se torna para nós uma estrada que não é curta, mas que é muito prazerosa de ser caminhada, de ser percorrida. O texto dessa manhã ainda continua com uma temática real, ainda continua nos propondo uma reflexão, ainda olhando para o papel do rei, o papel daquele que exerce autoridade, poder. E algumas lições mais são destacadas aqui, pelo menos duas. A primeira delas nos versos 14 e 15, e a segunda destas lições está aí no último versículo que nós lemos, o versículo 16. Os versículos 14 e 15 fala que o furor do rei são como mensageiros de morte, o homem sábio o apazigua, o semblante alegre do rei significa vida, e a benevolência é uma nuvem, como uma nuvem que traz uma chuva serôdia. A primeira destas lições contidas aqui nestes dois versículos iniciais fala-nos do poder da morte e da vida nas mãos daquele que governa. O poder da morte e da vida nas mãos daquele que governa. Os versículos 14 e 15, meus irmãos, eles estão colocados aqui, unidos, eles estão jungidos, conectados pela capacidade que o rei ele tem de manifestar o mal, a dor, o sofrimento, manifestar o mal levando à morte, e a capacidade, o poder que o rei tem de manifestar a vida, o bem, produzindo vida, levando
tranquilidade e paz. Esses dois versículos eles estão unidos e conectados sob esta perspectiva da capacidade daquele que governa de produzir dor e sofrimento e também de produzir vida, alegria e satisfação. Observe você aqui, Salomão ele fala de como aquele que está sentado, aquele que se assenta, que toma o lugar no trono, no governo, ele pode em fúria, em violência em seu coração, movido por ira intensa, levar o desespero, o caos, produzir a morte. Mas esse texto também fala de como este que está no trono e que tem o poder, ele pode produzir a bonança, aquilo que é agradável. Então, Salomão, ele mostra aqui para nós uma relação de causa e de efeito, bastante claros aqui no texto. Uma relação de causa e efeito. Então, observe que, de acordo com o texto, a posição de autoridade deste homem aqui chamado de rei, a posição que ele tem de autoridade, potencializa a capacidade dessa pessoa em reagir quando se acha contrariada, quando se acha enfurecida, quando se acha irada. A sua posição de autoridade dá uma potência ainda maior, haja vista que qualquer um de nós, em dada circunstância, nos iramos, nos inquietamos, ficamos às vezes, quem sabe, furiosos com uma situação ou outra, mas quando este homem, ele tem em suas mãos autoridade, poder, o governo, o que o texto está dizendo e nos ensinando é que esta capacidade de autoridade, este poder, potencializa no coração essa resposta numa situação desagradável. Homens investidos de mais autoridade, quando provocados em seu coração, quando inchados pela ira, eles podem se valer exatamente dessa investidura, dessa capacidade que eles possuem e manifestar com muito mais violência a força, com muito mais energia a capacidade de causar dano, de se vingar. É claro, meus irmãos, portanto, que há diferença entre homens comuns, simples, para um rei, um poderoso, um homem investido de autoridade. O poder que um homem pode possuir, ele é capaz de levar o próprio homem a uma resposta indiferente, a uma resposta de violência, a uma resposta altiva, com muito maior força que qualquer um de nós aqui que não estamos investidos de tanta autoridade ou de nenhuma autoridade talvez. O poder é capaz de revelar as mais vergonhosas disposições do coração humano. Há quem diga que se você quer conhecer mesmo um homem, uma pessoa, dele poder, dele autoridade. Nós sempre julgamos importante lembrar como que em dados contextos da vida humana, isso se mostra tão factível, tão verdadeiro, meus irmãos. Pensando no contexto religioso, eclesiástico, sem dúvida nenhuma, há alguns que se autoproclamaram governadores de um rebanho, líderes, pastores, aqueles que nem o título pastor pode servir mais às suas ambições, eles precisam ser chamados de apóstolos, não é verdade? Eles precisam ser chamados de alguma coisa que os coloque em destaque em face daqueles que eles lideram, daqueles que eles guiam e, na verdade, daqueles que eles dominam, infelizmente. E quando dentro dessa esfera da religião, não apenas na esfera civil, na esfera do governo civil, e nós sabemos que homens que estão investidos de autoridade dentro da esfera civil da vida,
Muitos deles, eles se revelam assim como este rei, mas também no contexto da religião. E a religião, diga-se de passagem, é uma esfera que propicia muito esse tipo de resposta, não é? Há aqueles que, investidos de uma autoridade tal, de um senso, de um sentimento de dominação sobre as pessoas, eles não aceitam, não suportam sequer serem questionados naquilo que ensinam, naquilo que fazem como líderes. Eles têm inclusive algumas sentenças-chave bem poderosas para abater qualquer sentimento que possa motivar as pessoas a questionar-lhes as ideias, os comportamentos. E uma das mais comuns provavelmente seja aquela: não toque no ungido do Senhor, não é? Uma verdade bíblica que está no Antigo Testamento, está escrita quando da relação tensa, belicosa entre Saul para com Davi. E isso é arrancado do seu contexto bíblico correto, isso é deturpado, isso é corrompido, e não poucos aqueles que se dizem autoridade no contexto da esfera religiosa, não poucos amam fazer uso desse tipo de sentença, não é? Para impor seu poder de dominação. E quando são então provocados, eles manifestam uma fúria, uma ira capaz de arrancar a planta do solo, não deixando raiz e nem ramo às vezes. Essa é uma realidade muito ruim e nada apropriada ao reino de Deus, e que certamente não procede do Espírito de Deus. Poder, portanto, ele é capaz de revelar sentimentos, disposições mais vergonhosas do coração humano, as mais reprováveis do coração humano. Se a fúria de um homem comum pode ser comparada a uma pequena faísca, que dirá, meus irmãos, a fúria de um rei, a ira e o descontentamento daquele que tem poder em suas mãos. Certamente ele é capaz de provocar um incêndio de proporções inimagináveis, terríveis. Certo comentarista das Escrituras, ele disse que é apropriado pensar nesse rei furioso aqui descrito por Salomão, que é apropriado, é correto pensar neste rei inconformado, irado, como sendo um rei que legitimamente se acha furioso. Ele propõe pensar que aquilo que Salomão coloca nesse texto não descreve um homem que está furioso ou irado, motivado pelo pecado do seu próprio coração, ou que ele se manifesta irado, furioso, porque a sua vaidade foi ferida, porque suas ambições foram frustradas, mas ele sugere que este rei, ou que a fúria deste rei, é uma fúria, uma ira legítima, e há espaço verdadeiramente para que nós pensemos numa ira ou numa fúria que se manifesta no coração, motivado pelo nosso senso de percepção do que é justo, pelo nosso senso de percepção daquilo que é bom. Na verdade, o que se espera de nós como servos e filhos de Deus, o que se espera do povo de Deus, é que não nos conformando com aquilo que é mal, não nos conformando com aquilo que desagrada, que afronta, que ofende a santidade de Deus, o nosso coração de fato se incomode, nosso coração reaja e responda, talvez com um vigor acentuado, diante de um quadro tão deprimente. Você se lembra quando Paulo chegou no território dos atenienses na Grécia, e nós sabemos como Lucas descreve esse momento, como ele narra ali no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo, passando por entre eles, passando por aquele território, ele vê uma idolatria tão abundante, uma idolatria tão acentuada, que o espírito de Paulo se agitou dentro dele. Ele ficou movido de uma comoção muito profunda, a um impulso
há um impulso muito intenso, muito forte. É o impulso da justiça que nós conhecemos, é o impulso da justiça que nós conhecemos, que de fato procede de Deus e que faz com que o nosso coração se revele com intensidade diante daquilo que é injusto, diante daquilo que é mal, diante daquilo que não glorifica o nome do Senhor. É possível que o rei aqui descrito se enquadre exatamente nesta categoria, se enquadre exatamente nesta condição. E provavelmente, muito provavelmente, seja por causa disso que o texto diz que, havendo um homem sábio, ele é capaz de tranquilizar o coração do rei que está enfurecido. Havendo alguém sábio, ele é capaz de apaziguar o coração em fúria, em ira. Observe você, querido irmão, que entrando em cena este homem sábio, ele carrega consigo uma palavra boa, uma boa palavra, uma declaração que tem o poder, a capacidade de fazer o coração inquieto sossegar um pouco mais e repensar as suas respostas que potencialmente ele daria num quadro e numa situação difícil, delicada. Mas nós sabemos que às vezes no meio do tumulto, ao invés de surgirem homens sábios que possam apaziguar os ânimos, surgem aqueles que têm a capacidade de provocar ainda mais agitação no copo. Nós sabemos que no calor da situação, nos faltam às vezes os sábios para trazer uma reflexão, e ao invés disso surgem aqueles que estão bem dispostos a jogar um pouquinho mais de combustível no meio do fogo, para ver a labareda subir, a chama queimar um pouco mais. Mas num quadro como este, de inquietação, de fúria, de ira, as coisas podem tomar outro rumo. Elas podem mudar quando entra em cena este alguém sábio descrito no texto. Alguém que traz uma palavra branda, uma palavra mansa, que tem a capacidade de desviar o furor. É assim que a palavra de Deus diz. Tem a capacidade de dar um novo rumo à ira. Quando Davi, ele ainda se vendo sob a perseguição de Saul, rei de Israel, Davi já havia sido ungido rei, Deus já havia dito a Saul, por meio de Samuel, que o reino havia sido tirado das suas mãos, que o reino tinha sido tomado dele, ele desobedeceu a Deus, ele fez aquilo que Deus não havia ordenado. E às vezes, pegando um gancho nesse ponto de reflexão importante, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com algo. Há uma tendência no contexto da igreja cristã evangélica, e não é uma tendência nova, ela é bem antiga, diga-se de passagem, de que as pessoas calculem que tudo aquilo que Deus não ordena, que Deus não proíbe, tudo aquilo que Deus não proíbe, é porque Deus gosta, é porque Deus aceita. Essa é uma maneira bastante equivocada, e a Escritura nos dá dezenas de exemplos que provam exatamente o contrário. Especialmente quanto ao culto de Deus, quanto à adoração que nós devemos prestar ao Senhor regularmente. Não é aquilo que Deus não proíbe que nós devemos oferecer a Ele, mas aquilo que Ele ordena expressamente nas Escrituras Sagradas. Saul, ele não deveria ter feito o que fez. Como outros, Deus reprovou sua atitude, embora movido por tão grande intenção, aparentemente positiva, de oferecer os animais amalequitas ao Senhor como despojo da vitória, o Senhor o reprovou. Parecia bonito aos olhos de Saul, parecia gordo o suficiente para ser queimado a Deus, parecia vistoso demais aos olhos, agradável demais aos sentidos, aqueles animais tão cevados, tão gordos, tão bonitos. Saul calculou e disse: isso é bom para o Senhor, isso deve ser agradável a Deus, então vamos oferecer ao nosso Deus uma grande oferta queimada a Ele, um grande holocausto.
mas Deus não se satisfaz com aquilo que os nossos sentidos resolvem que agradam a Ele. Deus não se satisfaz com aquilo que a nossa balança pesa e no final nós concluímos: isto é bom aos olhos do Senhor. O Senhor se agrada com aquilo que Ele diz que se agrada. E é para esta direção que nós devemos seguir. É na direção daquilo que Deus se agrada e não na direção exatamente daquilo que agrada o nosso coração. De maneira que Davi, sendo agora perseguido por Saul, fugindo, achando-se com seus homens num estado de necessidade intensa, gigantesca, ele manda recado a um homem que expressa bem o homem tolo, o homem imprudente, o homem que não é sábio, a Nabal. Seu nome é isso, o nome de um tolo, o nome de um homem de Belial. E Nabal, afrontando Davi, desprezando Davi, humilhando Davi, dizendo palavras indecorosas, palavras que ofenderam profundamente o rei Davi, que lutava agora por assumir o lugar no trono que o Senhor Deus lhe havia dado. Davi se mostra irado, enfurecido. E a fúria de Davi, a ira de Davi, não era uma fúria ilegítima. Não era uma ira ilegítima. E Davi toma uma decisão. Ele decide acabar com a vida de Nabal. Ele decide pôr fim à vida daquele homem de Belial. E é aqui que entra em cena uma pessoa sábia. É aqui que entra em cena esse personagem descrito no texto de Provérbios. Não é um homem, mas é uma mulher, Abigail, a mulher de Nabal. Ela vai ao encontro de Davi. E ela vai com palavras de sabedoria a Davi, ela vai com gestos de sabedoria, e as palavras e os gestos de sabedoria, elas tiveram o poder de tranquilizar o coração de Davi, de apaziguar o coração daquele homem. Esse é um bom exemplo, meus irmãos, de alguém que não está disposto a incendiar, a criar um caos ainda maior, mas que deseja pacificar as coisas. O sábio, aquele que é sábio, o sábio se mostra aqui como aquela pessoa que não somente se desvia de embates desnecessários, porque a gente tem que escolher, alguém já disse, e eu acredito que isso é muito verdadeiro. Nós precisamos saber escolher nossas lutas. E às vezes a gente entra em umas lutas completamente desnecessárias. Às vezes a gente escolhe certas batalhas que a gente deveria ter passado de largo. Às vezes a gente escolhe certas lutas que a gente deveria ter passado de longe, olhando para o outro lado. E às vezes a gente se permite se achar no meio de uma arena, de um conflito, que a gente não tinha necessidade de se ver ali. Sabedoria se mostra não só quando nós somos capazes de nos desviar de embates desnecessários, que só vão nos trazer dor e prejuízo. Mas a sabedoria se mostra também aqui, quando nós somos capazes de livrar outros de lutas que não precisam ser lutadas, de guerras que não precisam ser batalhadas. Agora, do outro lado, no versículo 15, note você, o quadro é bem diferente. Se no versículo 14, o rei enfurecido, ele é apaziguado em seu ímpeto de morte, o versículo 15, ele coloca um outro quadro, ele estabelece uma outra realidade. Ele agora não fala de um rei irado, ele não fala de um rei enfurecido, ele não fala de um rei que está movido por ira, ele fala de um rei cujo semblante, verso 15, é um semblante de alegria, é um semblante de contentamento. E o texto diz que este semblante alegre do rei é traduzido aqui como vida. E vida é uma expressão no texto que tem um amplo significado aqui. Ele fala não só exatamente de vida, vida biológica, de estarmos vivos respirando, mas fala de tudo aquilo que é bom, daquilo que pode ser proporcionado, daquilo que pode trazer bem-estar a outros. E o texto diz, portanto, que a benevolência desse rei, em um outro quadro, em uma outra situação, aqui recebe como ilustração uma nuvem carregada, aquela nuvem de chuva serôdia. E isso aqui é interessante, né?
Então, nesse outro momento do texto, nós temos um quadro completamente diferente. Nós temos um rei alegre, nós temos um rei que manifesta benevolência, bondade, a alegria que se pode ver no rosto, revela um coração contente. A alegria que se pode ver num olhar, no sorriso, numa expressão facial suave, tranquila, revela a alegria do coração. Às vezes eu não entendo bem. Às vezes eu vejo... Na internet a gente vê muita coisa, né? Às vezes eu vejo alguns pastores que eles chegam no púlpito para começar o culto e eles fazem assim: bom dia, irmãos. Graças a paz. Isso é um dia muito bom. E eu estou muito feliz. Mas a cara dele não diz nada disso. A cara dele não parece que revela um coração feliz. E talvez, eu sei que talvez pessoas tenham um pouco mais de dificuldade ou limitação em certas expressões, mas a gente precisa fazer uma forcinha, porque para que as nossas palavras possam passar mais perto das nossas expressões, não é? Porque quando a gente está com o coração triste, porque quando o nosso coração está amargurado, está ferido, a gente não precisa fazer esforço nenhum para mostrar isso no semblante, não é verdade? Ele cai de pronto. E aí eu não consigo entender. Aí às vezes eu estou vendo lá alguns cultos, até em igrejas presbiterianas, e o pastor está lá: que dia feliz. Eu digo: não é possível que esse dia é feliz para ele. Não é possível, né? Mas às vezes essas reações, elas são fruto de uma concepção de que, ou talvez de um receio, de um medo, de que talvez dar um sorriso diante da igreja ou ter um semblante mais suave pareça jocoso isso não pareça santo o suficiente. E parece que a tradução desse tipo de mensagem comunicada assim, né, entre linhas, queira nos induzir a pensar que Deus gosta mais de gente de cara carrancuda, fechada, sisuda, que não dá um sorriso, que não tem nada leve nunca para apresentar para ninguém no contexto da igreja. E isso me parece bastante estranho. O texto está falando de um homem que tem um coração alegre. E está falando de um rosto que expressa o que está no coração. O rosto emoldura o que está no coração. Ele ilustra o que está no coração. Quando o coração está amargo, quando o coração está triste, ferido, nós percebemos isso. Alguém já disse que nenhum cosmético pode dar mais formosura ao rosto do que um coração alegre. Nenhum creme, nenhum produto de regeneração facial, nada para esticar as pelancas do rosto, as pregas dos cantos dos olhos, os pés de galinha, nada disso tem mais poder para, meus irmãos, tornar o rosto formoso do que um coração alegre. Note você que há uma ligação direta aqui, uma conexão muito direta entre o que sentimos em nosso coração com o nosso rosto, com aquilo que nós esboçamos na face. Quando a gente sente dor, não é? Uma dor em qualquer lugar, a gente fecha o semblante, fecha os olhos, aperta, geme, faz cara feia, né? As nossas esposas, quem o digam, né? Que elas têm o costume de dizer que a gente é mole para dor. Não pode ter nada, nadinha, né? Elas estão tudo dizendo assim, é verdade. A gente não pode ter nada, que já está deitado na cama, com a mão entre os joelhos, olho fechado, gemendo, dizendo, ui, ui. Aí quando alguém pergunta o que é, não é nada para tanto. Mas a gente gosta de fazer esse drama, né? Talvez porque a gente queira mais carinho, mais atenção. Mas eu estou excluído disso. Eu não sou assim.
Então há uma ligação entre o que a gente sente e o rosto. Há uma conexão. De modo semelhante, então, irmãos, é o rei que se acha com o coração alegre, que manifesta não ações de morte, mas de vida. O sábio de Provérbios diz: a benevolência do rei é uma chuva de primavera, é uma chuva serôdia. Aquela chuva do final da primavera, quando a colheita vai ser tirada do campo. É a chuva que ajuda o fruto a amadurecer um pouco antes da cega, um pouco antes da colheita. É a chuva serôdia. Ele diz: isto significa que as ações de um rei alegre são capazes de produzir bons frutos. Ele está dizendo: o rei pode produzir a morte, o rei pode produzir a vida. Que lição a gente tem aqui, não? A lição de que sempre é melhor produzir o que é bom, sempre é melhor produzir o que é vida, sempre é melhor produzir o que agrada. Sempre é a melhor escolha. Em segundo lugar, segunda lição, versículo 16 nos fala, portanto, agora da riqueza verdadeira. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Esta é a riqueza verdadeira. Não é o ouro, não é a prata, mas a sabedoria e a prudência. O nosso segundo ponto, que está aqui no versículo 16, ele funciona como uma espécie de conclusão para os versículos 14 e 15. Salomão, ele está aqui exaltando a sabedoria. E isso não é nada novo no livro de Provérbios. Ele está aqui engrandecendo a prudência. Mas observe você como a sabedoria e a prudência, elas podem ser melhores do que ouro e melhores do que prata. Como isso é possível? Este homem, ele é muito rico. Deus lhe deu muitas riquezas. Ele sabe o que é riqueza. Mas você se lembra também que Deus fez deste homem o homem mais sábio dentre todos os filhos, nascidos de mulher, fruto de um casamento, fruto de um relacionamento? Deus lhe deu sabedoria. A propósito, foi esse o grande pedido de Salomão naquela noite diante do Senhor. Sabedoria. Esse é um homem que conhece os dois lados dessa moeda. Ele conhece essas duas realidades: riqueza, sabedoria. E ele está escrevendo aqui, isso é inspirado pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo que a sabedoria e a prudência são melhores do que o ouro e do que a prata. Está implícito aqui, então, uma grande e poderosa exortação para que, ao invés de nos desgastarmos, de nos concentrarmos num ativismo louco, alucinante, em busca de ouro e de prata, que nós priorizemos aquilo que está muito mais alto na escala. Sabedoria e prudência são mais valiosos, são mais preciosos, já dizendo. Mas como isso pode ser assim? Por que sabedoria e prudência são mais preciosos do que ouro e do que prata? Então há duas possibilidades de resposta para isso. A primeira delas, que ao falar o que é dito aqui, essa mensagem não comunica nada ao homem natural. Não comunica nada ao homem natural, o homem que está em seus próprios pecados ainda e morto neles. Não comunica uma mensagem ao homem cuja mente é segundo este mundo. Não comunica a eles. Porque o homem que é morto em pecados, o homem que tem uma mente segundo este mundo, ele não pode ver o valor real destas coisas. Então esta não é uma mensagem que pode ser compreendida por aqueles que estão lá fora, separados de Cristo e distantes de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos considerar que o valor que então é atribuído à sabedoria e à prudência aqui são colocados muito acima do ouro e da prata, por causa do seu alcance para além do tempo. O ouro e a prata são para este tempo,
mas os frutos da sabedoria e da prudência nos acompanharão pela estrada da eternidade. Nós estamos sendo ensinados e lembrados aqui que a sabedoria e a prudência estão acima do ouro e da prata, porque o ouro e a prata são cá de baixo, mas a sabedoria e a prudência procedem do alto, vem de Deus. Porque o que Salomão diz aqui não comunica nada aos que estão lá fora. Por que razão é assim? E a resposta óbvia é porque aqueles que estão separados da graça de Deus, de sua grande misericórdia, eles têm os seus olhos presos ao tempo. Eles têm os seus pés fixados no andar de baixo, fixados na temporalidade da existência. Os homens do mundo não podem compreender essa mensagem de sabedoria e prata melhor do que sabedoria e prudência melhor que ouro e prata, porque eles estão presos ao que é efêmero, ao que é passageiro, ao que é vazio, ao que não tem sentido em si mesmo, ao que não pode ultrapassar, meus irmãos, os limites que dividem este mundo do vindouro. Mas louvado seja Deus. A linguagem de Salomão é uma linguagem para nós aqui nesse dia. É uma linguagem para aqueles que têm olhos para ver, que têm ouvidos para ouvir e que têm coração para sentir acerca destas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque para aqueles que estão aproximados de Deus por sua graça, que foram colocados diante dele pelo caminho que a carne e o sangue de Cristo nos consagrou como um véu rasgado quando ele esteve na cruz. Esta sabedoria e esta prudência podem produzir os efeitos que o ouro, que a prata não podem, e os efeitos desta sabedoria e desta prudência, eles são como que guardados nos tesouros do céu, nos cofres do céu, e o tesouro que nós guardamos lá em cima não pode ser roubado, e o tesouro que nós guardamos lá em cima não pode ser comido pela traça, não pode ser afetado pela ferrugem. É um tesouro precioso. É da natureza do ouro, é da natureza da prata. Meus irmãos, encher o coração do homem de egoísmo, de egocentrismo. É próprio do ouro e da prata tornar o homem apegado àquilo que é material, fixado naquilo que perece. É claro que existem exceções a isso, não é uma regra infalível. Há gente que tem muito, tem gente que tem muito ouro, muita prata, mas sabe muito bem como glorificar a Deus com estas coisas. Não é um egoísta, um centrado em si mesmo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A sabedoria e a prudência concedem ao homem, a nós, as virtudes espirituais que os mais nobres metais deste mundo não nos podem dar. O caráter e a natureza da sabedoria e da prudência se expressam, meus irmãos, falam por sua capacidade de dirigir além de nós, mas alcançar outros, produzindo ou proporcionando o que é bom, o bem na vida de outras pessoas, ao invés de sempre rodar em torno de nós e voltar para nós, nos fazendo viver centrados em nós mesmos. A sabedoria e a prudência sempre nos move de nós em direção ao outro. É por isso que o texto diz que o rei cujo semblante é alegre, ele espalha vida. Aquele que tem a liderança, o governo, a benevolência dele é como uma chuva que cai sobre a terra. Nas mãos do rei está o poder da vida, da morte, e a riqueza verdadeira não é o que perece, mas aquilo que se produz pela sabedoria e pela prudência. Eu gostaria de terminar nessa manhã dirigindo a nós uma pergunta: como é que isso se aplica a nós de maneira mais prática? O que a gente faz com isso? Nós que não somos reis, nós que não somos senhores sobre outros, mas como é que eu posso aplicar isso enquanto lição para a nossa vida? Então,
em 3 pontos muito rápidos. Em primeiro lugar, não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal pelo bem. Não nos deixemos ser dominados pelo furor, pela ira, produzindo a morte, o caos. Embora não sejamos reis, todos nós somos susceptíveis a nos sentir assim, ainda que legitimamente furiosos, irados. Nos lembremos que uma fagulha pode colocar fogo em muita coisa, num terreno muito grande. Então é bem melhor agirmos como apaziguadores, moderadores, do que como provocadores do caos. Em segundo lugar, meus irmãos, cultivemos em nosso coração alegria, ou cultivemos um coração alegre, contente, não um coração amargo. Vistoria o seu coração aí, ele é um coração alegre, contente, ou é um coração cheio de amargura? Como é que você lê a vida? Como é que você recebe as informações? Como é que você aborda as situações que às vezes não são tão delicadas e agradáveis? É sempre com uma resposta amarga do coração? É sempre com um semblante franzido, de raiva, de peso, né? Querendo quase virar o incrível Hulk? É sempre assim? Nós precisamos cultivar um coração contente, alegre, que não reage a qualquer coisinha que sai da linha como a gente quer, sempre com uma expressão ácida, pesada. Vamos suavizar isso. Faz bem para a vida da gente mesmo. Faz bem demais para quem está perto da gente. Não é? Nossa, se tem uma coisa que me agonia demais é quando alguém vem me abordar com qualquer assunto, mas já vem com aquela carga de amargura, né? Já vem com aquela carga de fel, aquele amargor, aquela tristeza. É sempre uma linguagem de reprovação, de crítica azeda. Vamos alegrar a vida, vamos colocar um pouquinho mais de açúcar no coração, para que o semblante também tenha outra resposta à vista das pessoas. Isso não é mal. Isso não é deixar de ser santo, isso não é deixar de ser santificado. Pelo contrário, a palavra de Deus nos estimula, nos ensina a cultivar um coração alegre, feliz. Eu sei que tem hora que a gente vai ficar triste mesmo. Eu entendo, você sabe disso. Mas não vamos fazer de uma resposta triste, de um semblante pesado, a norma. Tem que ser a exceção. É exceção. Não é? Em terceiro lugar, consideremos a verdadeira riqueza. Desejemos acima de tudo que é temporal, aquilo que é atemporal. Que a nossa busca não seja por coisas que perecem, que terminam aqui, e que a gente faça uso de todos os recursos de Deus para que a nossa jornada, a nossa busca se traduza exatamente na busca por aquilo que ultrapassa as linhas deste para o mundo vindouro, a busca que se revela como sendo a busca por aquilo que é eterno, não por aquilo que é temporal. Não é errado querer o que é temporal, desde que seja legítimo e que esta busca seja legítima. Não há nenhum problema quanto a isto, por favor. Mas que isto não seja a prioridade da sua vida. Porque a nossa pátria não é esta, mas aqui vem do cima. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé. Vamos pedir a Ele que faça cumprir isso na nossa vida, para a sua glória, para o seu louvor. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia nos achar na Tua presença, por mais uma vez podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, ter o nosso coração instruído, ensinado pelo Senhor. Nos ajude, produza, ó Deus, estas lições em nossa vida. Nos abençoe, abençoa o Teu povo, Pai. Nós aproveitamos este momento de oração diante do Senhor para colocar em Tuas mãos o nosso irmão Paulo Lima. Está enfermo, Senhor, com dores, e pedimos que a Tua boa mão vá ao encontro do Teu servo
Que o Senhor tenha misericórdia do nosso irmão, que o Senhor o ajude, que o Senhor cure suas dores, que o Senhor opere na vida dele poderosamente. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque mesmo sofrendo as nossas dores neste tempo, nós podemos contar com teu auxílio, com teu amparo. Nós também oramos, Senhor, colocando em tuas mãos preciosas, consoladoras, maravilhosas, os nossos irmãos, nosso seminarista Micael, a sua esposa, a nossa irmã Luana, Senhor. Eles estão atravessando um momento de muita tristeza, de muita dor. Eles estão com seus corações bastante feridos, porque o filho que eles esperavam, Senhor, não obtiveram esta resposta positiva. Ó Deus, que o Senhor conforte os nossos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nossos irmãos, que o Senhor, ó Deus, os sustente nesse momento difícil, que o Senhor console o coração de nossa irmã, que tanto tem desejado um filho e depois de tanta luta não obteve este retorno. Ó Deus, que o Senhor a conforte poderosamente em nome de Jesus pelo teu Espírito. Que nós possamos ajudá-los em nossas orações. Que o Senhor cumpra na vida deles a maternidade e a paternidade por meio da adoção. Contudo, Senhor, nós não deixamos de crer que o Senhor continua sendo Deus poderoso, capaz de fazer um milagre. E mesmo quando todas as expectativas se frustram e naufragam, o Senhor pode ainda assim fazer, ó Deus, o ventre da tua serva frutificar, porque tu és o Deus que dá vida. Oh, glória ao teu nome para sempre. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.